Fala, meu povo! Já começamos então aqui a nossa primeira aula do nosso curso, né? Quinto semestre, Direito Administrativo, facite a faculdade, Direito Administrativo é a disciplina e é óbvio, contratos administrativos é o tema da nossa aula de hoje. Permita-me um parênteses, porque lá no vídeo passado eu acabei me esquecendo de falar qual será a forma de avaliação, né, aqui durante o nosso semestre. Avaliação escrita, infelizmente ou felizmente para alguns, não será possível, né, nós realizarmos uma outra metodologia de trabalho, de avaliação. Vai ser prova. Prova escrita. Professor, como que será? Qual o estilo? Estilo prova de concurso, estilo OAB, estilo prova discursiva, né? Então, portanto, certo ou errado cai? Cai. Múltipla escolha cai? Cai. VOF cai? Cai. Né? Discursiva cai questão? Cai. Aprenda, entenda, compreenda, tire suas dúvidas. A partir do momento que vocês disserem para mim não tem dúvidas, terão dívidas. E o professor, é claro, não é maléfico, mas irá cobrar, tá bom? Para que chegue ao final do nosso semestre, é claro, que você entenda, que você compreenda e que o direito administrativo possa aí estar semeado dentro do seu intelecto, dentro da sua consciência, da sua memória. Tudo bem então? Tudo certo? Vamos lá, sem maiores churumelas, vamos para a tela, vamos falar agora sobre contratos administrativos. Põe na tela, por favor. Tá lá, contratos administrativos. Nós temos 3 posições doutrinárias, né, quanto à definição dos contratos, e aqui ficou contatos, erro do professor, falha nossa, o professor tá vendo. Definição dos contratos administrativos. Vamos ver então quais são essas 3 posições doutrinárias, tá bom? A primeira corrente diz o seguinte, é uma corrente que nega a existência, né, do contrato administrativo, ou seja, para a primeira corrente, não existe o contrato administrativo. E tem alguém que pensa assim? Tem sim. Esse camarada aí, ó, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, e não é Celso Antônio Bandeira de Melo, beleza? É o Oswaldo Aranha. O professor Oswaldo Aranha defende que estes contratos violariam aí a autonomia da vontade, bem como o pacta sunt servanda. Opa, como assim, professor? Segundo o professor Oswaldo Aranha aqui, esse contrato administrativo, ele limita a autonomia da vontade das partes, né? Como assim, Marcos? Por quê? Você deve ter visto no direito civil que prevalece o acordado, prevalece aquilo que foi pactuado. É isso que diz o pacta sunt servanda. Esse pacta sunt servanda, na verdade, é uma palavra em latim e diz que o pactuado deverá ser cumprido. O acordado deverá ser cumprido. Então, portanto, se atrelando ou se apegando a esta doutrina, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo entende que isso não se aplica. Por quê? Na regra do contrato administrativo. Porque no contrato administrativo existem algumas cláusulas as quais nós chamamos de cláusulas exorbitantes, né, que são as prerrogativas do Estado. Eu acredito que você estudou isso e é óbvio, lá em Direito Administrativo 1, é óbvio que nós estudaremos aqui também, beleza? Tranquilo então? Pois é, segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, primeira corrente, não se fala em contratos administrativos. Nega-se a existência do contrato administrativo dentro da sistemática do direito administrativo. Tudo certo até aqui? Tudo ok? Tudo bonitinho? Sem churumelas? Vamos mais então, vamos ver adiante. A segunda corrente. O que diz a segunda corrente? Todos os contratos celebrados são administrativos. Olha só, essa segunda corrente já é expansiva demais. Já ouvi dizer aquela velha história de que não é 8 nem 80? É o caso aqui. A primeira nega a existência porque viola a autonomia da vontade, a autonomia das partes. Por outro lado, a segunda corrente fala, olha, todos os contratos celebrados pela administração pública são contratos administrativos. 8 80, nunca é 88. Pois bem, desta forma, esta segunda corrente vai dizer que sempre estão presentes as regras ou os princípios decorrentes da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Veja que a segunda corrente, ela diz o seguinte, que a supremacia do interesse público, ele sempre está, ou melhor dizendo, ela sempre estará em todo e qualquer contrato administrativo. É o que prega a segunda corrente. Então, para a segunda corrente, né, que também não é a majoritária,
entende desta forma. Vamos ver agora a terceira corrente, veja comigo. É aceita a existência de contratos administrativos como uma das espécies celebradas pela administração. Melhorou. Na terceira corrente, nós chegamos aqui no meio termo, no 88, eu diria, né? Em que sentido? Para a segunda corrente, melhor dizendo, para a terceira corrente, é possível sim ter o contrato administrativo, perdoe-me, e termos ainda a figura também aí do contrato celebrado pela administração, porém com a incidência do direito privado. Então percebam que chegamos no meio termo. Então, o contrato administrativo é a espécie do gênero, tá certo? Dentro dos contratos celebrados pela administração pública. Veja, é a posição majoritária e defende que os contratos administrativos são aqueles contratos celebrados pela administração pública sob o regime de direito público, com prerrogativas e vantagens decorrentes da supremacia estatal. Então, portanto, percebam que esta corrente defende os contratos administrativos e esse contrato administrativo, na verdade, ele é regido pelo quem? Pelo direito público. Nós tem dois princípios que você, como administrativista que é, doutor e minha doutora, leve sempre em consideração quando estivermos tratando do direito administrativo. O primeiro princípio, supremacia do interesse público. O segundo princípio, qual seja? A indisponibilidade do interesse público. Bizu de prova, para que você não erre. Em direito administrativo, principalmente, não vai fazer isso na prova não, tá, faca cega? Que eu vou falar, aplicar a prova. O professor mandou escrever que supremacia do interesse público, que eu vou dar risada. Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que em se tratando de direito administrativo, se apegue à parte principiológica, porque tudo no direito administrativo é basilar. Esses dois princípios. O primeiro, supremacia do interesse público e segundo, indisponibilidade do interesse público, tá certo? O agente público tem que trabalhar sempre, e agente público, sentido lato sensu, porque nós temos as espécies do gênero, servidor público, empregado público, agentes honoríficos, e eu acredito que você estudou isso aí em Administrativo 1, tá careca de saber, tá muito mais fresco do que a mente aqui do professor, tá ok? Pois bem, então, portanto, em se tratando de contratos administrativos, nós teremos a supremacia do interesse público sobrepondo ao particular. Tá ok? Pois bem, vamos para a tela então, dando continuidade. Contratos da administração. Você sabe o que é? É o gênero, ou melhor dizendo, é gênero, pois engloba os contratos administrativos e os contratos de direito privado, celebrados pelo poder público. Então, portanto, veja que esta terceira corrente, a qual nós falamos que é a corrente majoritária, né? Ela engloba os contratos administrativos, né? E temos ainda os contratos de direito privado. Essas duas espécies, né? Na verdade, elas integram os contratos da administração. Vale atentar-se, eu não estou aqui a dizer que a administração pública está celebrando contratos de direito privado. Não, são contratos administrativos, são. Porém, há uma aplicabilidade maior, uma incidência maior das normas de direito civil ou de direito privado na seara destes contratos. E aí nós podemos observar que os contratos, digamos assim, os institutos do direito civil, quando nós estivermos falando desses contratos que são de direito privado, né, o contrato administrativo com incidência do direito privado, terão uma aplicação subsidiária. É isso que eu quero te dizer. Então, portanto, contrato da administração, quando nós estivermos falando de contratos da administração, nós estamos falando de contratos administrativos e estamos falando de contratos. Contratos em que há uma aplicabilidade, há uma incidência maior dos institutos de direito privado, mas não deixam de ser contratos administrativos. Ficou claro? Se não ficou, volta, dá pausa, volta um pouquinho e ouça novamente que você vai entender com mais calma. Vamos lá então, para frente, beleza? Direito público e direito privado, ou melhor dizendo, direito público. Permita-me aqui uma parte, o professor quer falar o seguinte, eu acredito, vocês já estão no 5º semestre, e lá, salvo engano, no IED, em algum momento do curso de vocês até aqui, você já ouviu falar sobre o direito público e nós já demos início aqui, né, falando sobre o direito público. Direito público, tenha isso sempre em mente. Nós temos direito tributário,
direito constitucional e temos o direito administrativo. Permita-me essa pequena parte aqui, tá? O direito constitucional é o ápice, é a Constituição, né? Vocês já tiveram aula, inclusive, né, com um professor aí bacana, eu vi aula do professor Leão Nepomuceno. Então, assim, direito constitucional é a base, é o regramento geral, é que estabelece princípios, né? Mas se você observar que lá na Constituição, em alguns artigos, 145, por exemplo, fala-se que cabe à lei complementar, por exemplo, ou na forma da lei, em algum texto aí você vai encontrar isso. Então percebam que a Constituição, ela delineia os princípios, traz para a gente ali, de uma forma bastante ampla, né, os princípios que norteiam, em alguns casos ela até esmiuça um pouquinho. Então, o direito constitucional, ele acaba sendo a base de todo o ordenamento jurídico. Você já ouviu dizer que o direito ele é uno, ele é indivisível. Porém, para fins didáticos, é que nós acabamos como é que eu posso dizer para vocês, dividindo o direito em ramos. É por isso que você estuda direito constitucional, é por isso que você estuda direito administrativo, é por isso que você estuda o direito empresarial, penal, processo civil, tributário, enfim, urbanístico, financeiro, não é verdade? Por quê? Porque é uma forma de se aprender melhor, né? Aquele ditadozinho, suave na nave, né? De forma bastante suave, tranquila, não é verdade? Então, portanto, o direito constitucional é um ramo, direito que vai regrar todas as normas, digamos assim, inerentes ao direito de uma forma geral, num Estado democrático de direito. Quando nós tiramos a Constituição, quando nós acabamos retirando ou mitigando alguns princípios da nossa Constituição, o Estado democrático de direito ele acaba caindo. O Estado por si só, o Estado de Direito, ele nasce a partir do momento em que o Estado aceita, se submete às suas normas. Né? E com o advento da Constituição, vamos falar aqui da Constituição de 88, surgiu, né, digamos assim, o Estado continuou, né, a ser submisso às normas constitucionais. Então temos o direito constitucional como o norteador, como eu diria, o gênero. Temos o direito tributário, para muitos, né? O direito tributário surge com a possibilidade, se você perguntar, e desde já eu estou te antecipando, porque lá na frente, se eu for o seu professor de direito tributário, eu perguntar qual o sentido ou qual a finalidade do direito tributário. Não venha me responder, professor, carrear recursos para o erário. E, por favor, não me diga erário público, é erário. Quando você se refere, você é um cara expert já, você já foi aluno do professor Marcos Paulo, tá catedrático. Quando fala assim, erário e só, porque o erário é por si só o cofre público. Então, quando você fala erário público, é redundância. Tecnicamente falando, está errado. Você vai ver, eu vi no livro. Tá, meu amigo, papel aceita tudo, né? Você escreve o que você quer. Eu estou te ensinando a forma técnica e correta. É claro, eu espero, caso você queira, que aprenda, tudo bem? Então, portanto, o direito tributário, na verdade, ele não visa carrear recursos para o erário. Muito pelo contrário, o direito tributário ele surge com o propósito de quê? De fazer com que o poder público, né, digamos assim, tenha a sua sede arrecadatória contida, né? Porque senão, meu compadre, seria muito difícil, né? O Estado, as mulas ali nunca enchem, né? Esqueci até o nome do negócio para a sacola, né? Digamos assim. A sacola nunca enche, não tem limite. O Estado ele vai continuar pleiteando, ele vai continuar arrecadando para poder colocar em prática as políticas públicas. Não vou adentrar naquela história lá de que, porque o Estado não cumpre com seu papel, não há contraprestação, eu não quero pagar imposto, enfim. Entenda o seguinte, o direito tributário ele surge com a finalidade de conter a sede arrecadatória do fisco. Ponto. É direito público? É, um dos ramos. E o direito administrativo, que é da nossa disciplina, também é um ramo do direito público. O direito administrativo surge, e aí questionava-se, eu acredito que você estudou no Administrativo 1, né, na origem do direito administrativo, porque se questionava a cientificidade, né, do direito administrativo como ciência, né, e nós sabemos que o direito administrativo visa justamente estabelecer liames, estabelecer limites entre a sociedade, os administrados, e entre o próprio servidor, né? Digamos assim, essas relações, eu diria, de um modo geral. O direito administrativo é isso. Então, quando nós estivermos falando dessas três disciplinas, nós estaremos diante de uma relação jurídica obrigacional, ou melhor dizendo, repetindo, nós estaremos diante de uma relação jurídica de direito
público, é porque a cabeça aqui estava lá no tributário. Eu ia falar relação jurídica obrigacional tributária, tá certo? Porque envolve Estado e contribuinte. Mas esquece. Lá no tributário a gente fala, desculpa. Então, portanto, é a relação jurídica de direito público. E nessa relação jurídica é o que nós chamamos de uma relação de império. O Estado manda, ele pode. Então, no direito administrativo, na incidência desse instituto, nós temos uma relação jurídica de direito público. E o direito privado, professor, como que é? No direito privado, nós temos o direito civil, nós temos o direito empresarial, né? E não é mais direito comercial. Olha, não é que que seja velho não, sabe? Mas quando eu comecei a estudar isso lá em 2000 alguma coisa, né? Não era direito empresarial como é teoria da empresa, artigo 966 do Código Civil, não era nada disso não. Lá, quando eu comecei a estudar, era o Código Comercial de 1900 e lá alguma coisa, né? Agora a coisa está mais sofisticada, teoria da empresa, toda atividade econômica organizada, né? Olha que maravilha. Pois bem, o direito empresarial é um instituto do direito privado, assim como o direito civil. E, por sua vez, o Código Comercial sai de cena, o direito empresarial passou a ser integralizado, opa, quase que não falho, quase não sai, a ser integralizado dentro do Código Civil, tá certo? Em alguns casos, sim. Não vou adentrar um pouco mais nessa sistemática das discussões que tem. Ah, mas o direito previdenciário é direito público. Ah, mas o direito do trabalho é direito público, direito penal. Se for estender, tem pano para manga, como eu falei há pouco, né? Tem muita gente que entende que sim, tem outros que entendem que não. O papel aceita tudo, você escreve o que quer, não é verdade? Então o que eu quero que você tenha em mente? Direito público, administrativo, constitucional, tributário. Assim sendo, direito constitucional, administrativo, tributário, temos a figura do direito privado, civil e empresarial. Em se tratando de relação jurídica e direito público, eu tenho esses três institutos, essas três disciplinas. Quando é direito privado, eu tenho um código civil, o código, né, digamos, código empresarial, código comercial não. Tenho a teoria da empresa, o Instituto do Direito Empresarial, beleza? Pois bem, seguindo adiante, veja comigo, direito público, na relação jurídica obrigacional de direito público, eu tenho o Estado e lá embaixo eu tenho a figura do administrado. Como eu falei para vocês, isso daqui na verdade há o poder de império, tá? O poder de império. Então, portanto, o Estado, ele age de forma imperativa, imperador, não é verdade? E me dê um exemplo aí, Marcos. Lá vai eu pro direito tributário, tá? Fazer o quê? Porque foi o exemplo que eu aprendi, tá bom? Para eu saber isso aqui. Se você olhar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, lá vai constar que é toda prestação pecuniária, o conceito de tributo. Compulsória, é toda prestação pecuniária, tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída ou em lei. Então, assim, veja que não há uma faculdade. O próprio Instituto do Tributo, o próprio conceito de tributo, faz com que indica que a relação jurídica obrigacional ali existente é o poder de império. Eu não escolho pagar ou não tributo. Eu sou obrigado a pagar tributo. Então, portanto, nessa sistemática, há uma compulsoriedade. Eu sou obrigado, não é, se fosse facultado, se fosse facultativo, será mesmo que você optaria em pagar? Então, nesses casos, vamos lá, vamos trazer então para o direito administrativo, né? Existem as prerrogativas da administração, existem as prerrogativas do Estado, em que extinguiu o contrato de forma unilateral. Você venceu a licitação, ganhou, vamos assinar o contrato. Assinou o contrato, mas digamos que o Estado aqui, gente, quando eu estou falando em sentido lato sensu, tá? Estado grande, amplo. Por quê? Estado grande é Estado de São Paulo. Não, faca cega, eu estou falando de Estado, lato sensu, que engloba a União, engloba o Estado, as unidades da Federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, e estou englobando o município, tá certo? Isso é que é o Estado. Estado aqui que eu me refiro à entidade, tá bom? Então, portanto, quando essas entidades celebram um contrato, elas estão obrigadas a comprar, adquirir aquele produto? Não. Via de regra, chega um atolemado para mim e fala bem assim, ei, você viu aqui esse contrato, olha só o valor do contrato da empresa X de cento e poucos mil, né? Principalmente a oposição aqui na cidade do interior, onde a bagaça pega mesmo na política, e aí nego quer denegrir a imagem do outro. Você viu? O contrato foi celebrado não sei quantos mil. Cara, se você parar para observar, e aí eu sei que você não vai fazer mais isso porque você foi meu aluno aqui, é o valor global.
o valor cheio. Aquilo não quer dizer que o Estado, que o ente vai comprar aquilo não, faca cega. Muito pelo contrário, é apenas uma previsão. A administração pública gerencia aquilo ali. Tem que estar previsto, tem que já estar licitado. Sabe por quê? Porque o serviço público não pode parar. Tá bom? O serviço público não pode parar, se a licitação ela demora. Então, portanto, por conta disso, é que se faz uma previsão e que se estipula no contrato. Ah, mas e na obra X? Tá. Se for um contrato de obra, é óbvio que tem que ter o valor cheio da obra. E ainda sou bem franco, nós vamos estudar aqui ainda. É possível se repactuar esse valor, porque a lei assim permite. Mas eu estou falando aqui justamente da relação de império. Não é porque eu contratei para comprar o arroz, o mingau, o feijão lá da merenda, no valor de 300 mil, que eu vou comprar tudo, não. Não estou falando nem de comprar leite condensado, né? Leite condensado, que mais essas coisas, algo do tipo, não estou falando disso não, tá? Eu estou falando que, uma vez previsto no contrato, tá? É a possibilidade que a administração tem de comprar ou não. Esta relação, ficaria a administração obrigada a comprar? Não. É uma relação obrigacional aqui, é uma relação de império. Então, portanto, se é de império, o Estado, na verdade, ele está, veja comigo na tela, o Estado está onde aqui, ó, está no plano, digamos assim, superior. O administrado, ele está aqui embaixo. Então, portanto, é o que nós chamamos aqui, ó, de plano vertical, beleza? Este é o plano vertical. Isso aqui sempre, não tenho medo de dizer, né? Porque em direito é aquilo, é a regra, é a exceção. Nesse caso aqui, sempre haverá uma relação jurídica obrigacional de incidência do direito público, porque o Estado está no topo e lá embaixo nós, réis mortais, né, estamos na condição de administrado. A xiripoca pia o cabo tem que fazer, porque senão, é claro, o Estado toma as providências. Vamos para frente. Em se tratando de direito privado, no direito privado, como eu falei para vocês, os institutos que nós temos é direito, vou botar aqui, ó, direito civil, falei para vocês, e temos aqui também o direito empresarial, beleza? O direito empresarial. São só esses dois? Não, mas aqui para o nosso tema, ok? Temos ainda o Estado e temos do outro lado o administrado. Perceba que mudou? Nós temos aqui a figura do Estado na mesma direção do administrado. Isso aqui, meu querido, é o que nós chamamos de plano vertical. Sem maiores delongas, plano vertical. Ou seja, perceba que o Estado está em pé de igualdade com o administrado. Estão lidando no mesmo, como diz aquele outro cara lá, no mesmo patamar, né? Não é o outro patamar, não. O Estado e o administrado estão no mesmo patamar. Na esfera do direito público, o Estado está um pouquinho acima, ou seja, em outro patamar, um nível acima. E as regras que imperam ali é a regra de império no direito público. Não tem uma opção, não tem uma escolha por parte do administrado. De igual modo, no outro, né, nós temos aqui o plano horizontal, em que as regras são balizadas. Não estou a dizer, olha, não estou a dizer que aqui, né, digamos assim, impera as regras do direito privado. Muito pelo contrário, há também a incidência de algumas regras, como por exemplo, o dever de licitar, né, na seara aqui do direito privado, em que o Estado está utilizando, digamos assim, de um contrato. Pode não ser um contrato administrativo, mas é um contrato e que, portanto, embora haja incidência do direito privado, há a necessidade de se observar o interesse público, a indisponibilidade do interesse público, o interesse da administração, o interesse da coletividade. É o que nós podemos dizer que é o sistema híbrido. Para que não fique mais longo, a produção já falou para mim aqui que já está no momento de encerrar, eu quero agradecer a sua companhia, agradecer a sua paciência e a gente volta daqui a pouquinho. É pai bola, até lá, valeu!